Fala, colecionador, tudo bom com vocês? Estamos aqui novamente com mais um vídeo pro canal Reviews Transformers. No vídeo de hoje nós vamos comentar aqui sobre os vilões de Transformers, as encarnações que nós tivemos dos personagens aí em live action, claro, não vamos colocar G1 ou outras encarnações em série, nós vamos colocar apenas o que apareceu nos filmes. Então aqui nós temos alguns personagens característicos dos filmes de Transformers e nós vamos ranqueá-los nesse rankingzinho que vocês estão vendo aqui, certo? Lembrando, o melhor só vai poder ter um personagem apenas. E os outros três, né, podem ter o tanto que quiser em relação a outros personagens que nós estamos vendo, tá? Lembrando, eu vou fazendo isso com vocês sem ter pensado em nada. A gente vai realmente conversar aqui mais ou menos sobre isso. E se você quiser, você deixa aí nos comentários pelo menos um de cada personagem que você colocaria em melhor, ótimo, ok ou horrível. Eu vou trocar a opção ótimo por bom, tá? Eu acho que ótimo, sei lá, eu acho que combina muito com melhor. Então, bom, ok, horrível e melhor, tá? Então, sem mais demoras, vamos para o vídeo. Eu vou começar por ordem, certo, aqui da lista, certinho. A gente vai vendo aqui tudo certinho aqui de cada uma dessas versões, tá? Então vamos lá. Vou começar com o Starscream. Lembrando, não vou medir forças aqui, tá? Como assim? Eu não vou colocar aqui, por exemplo, o mais forte. É o melhor vilão, a melhor encarnação de vilão no meu ponto de vista, tá? Então, por exemplo, nós temos aqui na lista o Unicron, tá? O Unicron, por si só, ele é um personagem muito forte. Mas ele não vai entrar, por exemplo, no melhor, por ele ser o mais forte, tá? Ele vai entrar em alguma dessas categorias por conta da sua encarnação como vilão, certo? Não vou colocar força aqui nesse quesito, tá? Então vamos lá ao Starscream, pessoas. Sinceramente, o Starscream dos filmes live action, eu acho que ele não é bom, tá, pessoas? Eu acho que ele é ok. O seu design é muito bonito, ele parece ser um personagem bem legal, ele tem uma cena incrível no filme de 2007, mas eu acho, gente, que o Starscream nessa encarnação não ficou o Starscream que a gente sempre tenta enxergar do personagem, que é aquele Starscream querendo muito essa questão da liderança, né? E às vezes até mesmo indo contra o próprio Megatron. E nessa versão live action ele ficou muito mais a dupla ali, né? O coadjuvante do Megatron. E ele não ficou tanto nessa questão de quero ser o líder, e na verdade isso não teve nos filmes de Transformers. Claro, quando o Megatron morre no primeiro filme, ele vira lá o líder dos Decepticons, pelo menos fica indiretamente isso. E aí, mas depois, quando o Megatron volta, ele apenas aceita esse fato e aí acabou, sabe? Não tem nada de rivalidade e etc nesse quesito. Então, como vilão, eu acho que ele fica aqui nessa questão ok, tá? Pessoas, vamos a Shockwave de Dark of the Moon, tá? Como vilão no filme dos Transformers, eu acho que a aparência dele é bem amedrontador, ele é bem ameaçador, bem imponente, pode-se dizer. Mas, cara, ele é uma decepção tremenda nesse filme. Eu não vou conseguir colocar ele no ok. Eu acho que, do meu ponto de vista, ele ficou horrível como um vilão, sinceramente. Porque ele aparece nas cenas, ele impõe medo, mas ele não tem uma frase direita, ele só fala Optimus em um momento lá. E depois, cara, sinceramente, é só decepção, ladeira abaixo. Então, eu acho que ele é ruim, tá? Não é horrível. Então eu vou colocar aqui nessa categoria porque, cara, ok, eu acho que tem outros personagens. O personagem Barricade eu coloco junto com o Starscream, porque é um personagem que, cara, nós não conhecemos ele antes do filme de 2007. Você que conhece o Barricade antes do filme de 2007, você realmente é um baita fã de Transformers, porque o personagem em si, eu sinceramente não o conhecia. E nos filmes de Transformers, sinceramente, eu acho que ele se passou por um bom vilão, tá? Tem uma cena bem marcante dele com o Sandwich Week, né? Essa rivalidade dele e o Bumblebee, sinceramente, me agrada muito. Então vou pôr o Barricade aqui, tá? Cara, o Brawl é aquela coisa também, vou ser sincero. Eu acho que ele vai ficar no ok, tá? Também, eu não acho que ele é bom nem nada, porque ele também aparece muito pouco. Ele tem a cena lá que é muito bacana, junto com os Autobots indo em direção a ele, dando tiro nele. É bem legal, né? Que meio que mostra ali aquele team-up dos Autobots contra um Decepticon maior do que eles, né? E eu estou falando da cena do Ratchet, Jazz, e se eu não me engano, acho que o Ironhide também tá nessa cena lutando contra o Brawl. Então, sinceramente, é bem legal a cena, mas como vilão em si, eu acho que poderia ter mais tempo de tela. Então, o Brawl vai ficar no ok, mesmo tendo um visual muito bonito. Lembrando, não estou medindo forças, nem medindo visual, tá? Porque se fosse de visual, esse daqui, ó, já estaria lá em cima, tá?
O Megatron de The Last Knight, sinceramente, pessoas, eu acho ele... Cara, eu vou colocar ok também, tá? Não acho ele bom, sinceramente. Eu acho que ele tinha um baita potencial também. Esse é um dos meus designs favoritos do Megatron dos filmes live action, tá? Ele entra tranquilamente no top 3. Mas eu acho que como vilão, assim, ele fica mais ali um coadjuvante da Quintessa, né? Porque querendo ou não, a gente sabe que o Megatron, a partir do primeiro filme pra frente, ele só se tornou um coadjuvante, né? Dos vilões principais. Então, sinceramente, eu vou deixar ele aqui como ok, mesmo que eu adore o seu visual, tá? O Devastator, pessoas, é o seguinte. O Devastator, eu vou colocar ele como bom, tá? Sinceramente, eu gosto da ameaça que ele demonstra ali no filme. O seu propósito é ser um monstro, sabe? Ele é um monstro, tipo, quando ele se une, ele se torna essa figura monstruosa. Então, sinceramente, eu acho que como papel de vilão monstruoso, ele cumpre muito bem esse papel, né? Ele lutando lá contra o Skids e Mudflap é realmente bem interessante. Claro que faltou alguma cena, talvez com alguns outros Autobots, seria muito bacana ver uma luta dele contra o Optimus, dele contra o Bumblebee, sei lá, enfim. Mas eu acho que o Devastator, ele entra na categoria bom, tá? Cara, o Ravage, ele não é horrível, tá? Eu acho que ele cumpre bem o papel do Ravage. Então, sinceramente, eu vou colocar ele como ok, tá? E é só isso, só apenas isso. O Nitrozeus, tá? Que é o personagem que aparece em The Last Knight, pra você que não se lembra, né? Porque é um filme realmente bem marcante, né? O quinto filme dos Transformers. Cara, eu gosto da personalidade dele. Ele é um dos Transformers que tem personalidade, ele tem voz, enfim, ele é um Decepticon ali, que mesmo que ele é introduzido nesse filme, eu gosto dele, mas eu não vou colocar ele como bom também, eu vou colocar ele como ok, tá? O Dreadbot, eu vou colocar ele como horrível, porque sinceramente, mesmo que ele tenha um modo alternativo de combi que eu acho muito bacana, eu acho que faltou muita cena desse personagem. Ele aparece, ele tem ele tem um potencial muito grande, mas não cumpre muito bem o seu papel. E no filme de Dark of the Moon também acontece a mesma coisa. Eles têm visuais muito bacanas, mas depois de Dark of the Moon, eles aparecem na primeira cena, depois somem, e aí voltam no quinto filme lá, enfim, é bem bizarro, tá? O Unicron, cara, é o seguinte. O Unicron eu vou colocar ele como bom, tá? Porque, sinceramente, ele é um vilão que ele tem os seus lacaios, né? Que é, querendo ou não, o Scourge. E por ter essa questão de dominar as almas Decepticons, Autobots, que ele consegue adquirir, né? Por conta da sua lábia, eu acho isso bem legal. E eu gostei da figura do Unicron nos filmes de Transformers, sabe? Eu gostei da ameaça dele. Quando ele devora o planeta dos Maximals, tu já mostra ali que o vilão, ele realmente ele é poderoso demais, cara. O bicho tá comendo um planeta inteiro. Então eu acho que como representação do Unicron, ele ficou bom, tá? Mas eu não acho que seja o melhor personagem, o melhor vilão dos Transformers. O Megatron de Transformers de 2007 eu vou colocar como bom também. Eu colocaria até na frente dos outros. Aqui, deixa eu colocar aqui. Porque, sinceramente, cara, o Megatron de 2007 pra mim é a melhor encarnação que eu vi do Megatron até o momento, tá? Isso como figura de vilão. O personagem, ele aparece apenas no final do filme, mas ele impõe medo. Ele já chega matando o Autobot, que é o Jazz. Ele chega correndo atrás do Sam lá com o cubo. Então, sinceramente, essa cena é muito bacana, né? Dele indo atrás do cubo. E... cara, ele é muito imponente. E além de impor medo, né? E aquela luta contra o Optimus é realmente bem legal. Mas ele não é o melhor no meu ponto de vista, tá? Eu tô vendo aqui que tem os outros Dreadbots, então eu vou colocar... cara, esses Dreadbots que aparecem em Dark of the Moon eu vou colocar como ok, tá? Não vou colocar como horrível, não. Eu acho que os Dreadbots de Dark of the Moon, mesmo que tenha aquela cena lá... que é só no meio do filme, pode-se dizer... eu gosto, tá? Sinceramente eu gosto da participação deles. Uma pena que eles somem depois e só voltam a aparecer no filme de 2018 ou 17, acho que é 17, não sei. Se isso daqui é o que eu tô pensando, que é aquela personagem lá que aparece em Revenge of the Fallen, bom, ela tá aqui, tá? Ela é horrível, horrível. O nome dela deveria ser Lixo, porque sinceramente é uma das piores ideias que eu já vi na minha vida, né? Uma protoforma que se transforma aí num humano. Eu achei horrível, tá? O Laserbeak de Dark of the Moon, eu não sei se vocês vão concordar comigo, tá? Mas eu gosto muito do Laserbeak de Dark of the Moon. Ele tem personalidade, ele tem esse papel que por exemplo, o Soundwave, ele não consegue estar
como posso dizer, vigiando, fazer esse papel de vigia, né, nos filmes de Transformers, por conta dele ser um Transformer grande. Então eu acho que o Laserbeak, ele cumpre muito bem esse papel de se camuflar, né, de se transformar nesses itens como televisão, máquina de impressão, sabe? Então eu acho que o Laserbeak em Dark of the Moon ficou muito bom, mesmo que ele seja um personagem chatinho, né? Você sempre quer que ele morra no filme. Mas no geral eu acho que ele ficou bem legal, até a caracterização dele de urubu ficou realmente bem interessante mesmo, tá? Esse daqui é outro Dreadbot do filme do quinto filme, então vou colocar como horrível. O Bone Crusher é o seguinte, tá? O Bone Crusher, ele é muito maneiro, seu visual é muito maneiro, ele tinha um baita potencial, mas foi enfrentar o líder dos Autobots, então assim, eu vou deixar ele do lado do Starscream, mas ele não vai ficar como bom não, tá? Sinceramente. O Blitzwing do filme do Bumblebee, cara, putz, aí a gente vai entrar numa área que realmente eu gosto muito, velho, que é o filme do Bumblebee. Eu acho que ele impõe medo e eu gosto do Blitzwing do filme do Bumblebee, tá? Então, sinceramente, eu prefiro o próprio Blitzwing do que outros personagens do filme do Bumblebee. Eu já começo a achar, tá, que daqui é ladeira abaixo, sabe? Mas ele ainda tem uma personalidade, ele consegue matar o Optimus Prime no filme dos Transformers. Então, sinceramente, até por conta do seu visual que eu gosto, ele entra aqui, né, como bom ainda, tá? Então, eu acho que não é injusto da minha parte deixar ele aqui como bom, tá? O Demolishor, sinceramente, ele é um personagem que é apenas apresentado pra morrer ali, ele parece ser imponente, então, mas de qualquer maneira não tem personalidade, ele tá refugiado, então vai ficar aqui como horrível, tá? O personagem Soundwave no filme Dark of the Moon, eu vou colocar como ok, tá? Porque, sinceramente, mesmo sendo ali um personagem que, no meu ponto de vista, é um pouco genérico, tá? Ele não tem a personalidade que eu espero do Soundwave, que é aquele personagem que é bem, sei lá, calculista, sabe? É um personagem que realmente pensa antes de agir. Eu acho que o Soundwave em Dark of the Moon se torna mais um Decepticon aleatório do que o próprio Soundwave, tá? Então, no meu ponto de vista, ele fica como ok, certo? O Frenzy vai como ok, porque sinceramente, sei lá, eu acho o Frenzy um personagem não bom, mas eu acho que ele cumpre bem o seu papel também. O Galvatron é um lixo, né? Vai ficar do lado aqui da personagem que se transforma numa mina. Eu acho realmente ridícula a caracterização do Galvatron no filme Age of Extinction. Nós temos o Galvatron no filme Transformers 4, mas o protagonista de vilão é o Lockdown. Então, tipo assim, sinceramente, é um desperdício total você botar o personagem Galvatron num filme e ele não ser pelo menos nem o protagonista dessa história, sabe? O vilão protagonista no caso, né? O protagonista não é ele, é o Lockdown, então é ridículo, e sem contar a forma que eles colocaram o Galvatron nesse filme é mais ridículo ainda, com essa questão de Transformium, que é um negócio que não é Transformers. Você que assistiu todos os outros filmes, você sabe que Transformers é aquela transformação clássica, né, de você ver as peças se mexendo e tudo mais, não aquela porcaria que eles colocaram em Age of Extinction de Transformium, deles se virarem partículas e virarem robô. Eu acho aquilo extremamente desnecessário e horrível, tá? Esse Dreadbot, cara, é aquele que se transforma, é um cachorro e depois morre logo em seguida, então, sinceramente, ele vai ficar como horrível também. Não acho ele um bom vilão. Cara, esse daqui é o quê? Esse daqui é o Grimdor ou o Blackout? Porque se for, eu acho que é o Blackout, porque eu não tenho o Grimdor aqui, né, pelo que eu tô vendo. Então, se é o Blackout, cara, eu vou colocar ele como bom, tá? Pelo simples fato dele ter a primeira cena de transformação dos filmes de Transformers, que é muito marcante, tá? É muito marcante mesmo. Você que assistiu o filme pela primeira vez, pelo menos eu como criança fiquei extremamente impactado com a cena. E sem contar também que, cara, as cenas que ele aparece no filme é absurdo, tá? E eu acabei de perceber que na verdade tem outro personagem aqui. E eu acho que esse daqui é o Blackout. E aquele ali é o Grimdor, tá? Então, sinceramente, aqui vou colocar o Blackout. E aproveitando e falar do Grimdor, pra você que não tá entendendo, como assim, cara? Tem dois Blackout? Não, esse daqui é o Grimdor, tá? É o personagem que aparece em Revenge of the Fallen. Simplesmente eles pegaram o visual do Blackout, deram uma remodulada ali em questão de altura e pintura e falaram que é outro personagem, tá? O Grimdor, ele é uma ameaça ali pro Optimus Prime. Eu acho que ele cumpre bem o seu papel.
A cena que ele aparece é bem legal, do helicóptero vindo, se transformando, depois ele tentando matar o Optimus, e a cena que ele morre é bem legal. Então eu vou colocar ele só aqui por conta dessa cena, que é absurdamente linda, né? Essa cena na floresta, pra mim, é um dos maiores picos de Transformers que você pode ter hoje em dia, tá? E aqui, pessoas, não sei se vocês vão concordar comigo, mas Sentinel Prime, no meu ponto de vista, é o melhor vilão da franquia Transformers nos cinemas, tá? Cara, o Sentinel Prime é um misto de sentimentos quando você assiste Dark of the Moon pela primeira vez. Você assiste lá, e eu me lembro nitidamente da minha reação assistindo o filme. Quando aparece o Sentinel, eu criei empatia por esse personagem, sabe? Um personagem que, veterano de guerra, volta de uma guerra assim, se despertando, estando num planeta totalmente desconhecido. E aí depois ele tem aquela cena do Optimus e o Sentinel, deles conversando, o Optimus querendo dar a matriz da liderança ao Sentinel por conta que ele sim é o líder, sabe? E o Sentinel recusando isso, dizendo que na verdade esse papel é do Optimus. E aí, cara, a cena que mostra todo o plano do Sentinel Prime chegando e falando que na verdade ele meio que tá do lado dos Decepticons porque ele quer trazer Cybertron de volta e por isso ele teve que fazer essa união que, cara, sinceramente ele não quer isso, sabe? Mas ele foi obrigado a fazer, já que os Autobots, eles não querem isso. Os Autobots, eles não querem eles não querem ficar, né, no planeta Terra. Eles querem, na verdade, voltar a Cybertron. Então tem toda aquela cena, né, depois no final os Autobots, eles fingem, né, voltar pro planeta natal, e aí depois a nave deles é destruída pelo Starscream. Mas na verdade, cara, toda aquela cena é muito interessante e pra mim o vilão Sentinel Prime é absurdo quando ele mata simplesmente o Ironhide de uma maneira frio e cruel, sabe? Já mostra ali o vilão que ele vai ser. E mostra, né, o sentimento do vilão de tipo assim, velho, eu estou lutando contra os meus amigos, mas me rebelei total, sabe? Não é que ele foi corrompido, ele está botando o planeta natal deles como o ponto principal, sabe? E isso pra mim é muito foda, é muito bom, quer dizer. Então, sinceramente, Sentinel Prime é o melhor vilão pra mim da franquia Transformers. Gosto muito desse personagem, tá? O Sideways é horrível, né? Não tem muito o que dizer. O Sideways aparece ali como um personagem que, cara, quem vê rápido parece que é o Barricade, mas na verdade é o Sideways, tá? A Shatter e o Dropkick, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou colocar a Shatter como uma vilã boa, tá? Eu gosto da Shatter no filme do Bumblebee. O Dropkick, eu já acho mais ele um capacho da Shatter, sabe? Então, tipo, eu não gosto tanto assim do Dropkick no filme do Bumblebee, vou colocar ele como ok, mas eu vou colocar ele bem na frente aqui, tá? Não vou colocar ele lá atrás também. A Shatter, eu vou colocar ela aqui, pessoas, porque eu gosto da maneira como ela intimida lá o Cliffjumper, né? Ela que é a lábia ali, ela que parece, sei lá, comandar esses Decepticons que estão em busca dos Autobots na Terra. Então é bem legal toda a cena, eu gosto disso. Então, sinceramente, eu acho a Shatter não é a melhor de todas, eu coloquei apenas como bom aqui porque eu acho que ela não é ok, tá? O Soundwave, cara, aí nós estamos entrando numa cena que acho que pega muito no coração do fã, né? Eu vou colocar eles até aqui pra frente pra gente comentar um pouquinho sobre, né? Que são esses três personagens aqui, tá? Eles aparecem muito pouco no filme do Bumblebee, né? Sinceramente, a gente não consegue perceber a ameaça desses personagens, a gente não consegue perceber a fala desses personagens, mas quando eles aparecem em cena, gente, cara, é um show, é um misto de sentimentos, sabe? Você quer ver mais desses personagens. Então, assim, eu vou colocar eles como bom, tá? Só o Ravage que, pô, sinceramente, mesmo que o visual tá bonito, eu acho que não merece estar, sei lá, no bom. Mas eu acho que o Shockwave e o Soundwave, cara, eles são muito imponentes. Mesmo com poucas falas, as falas que eles têm é muito legal, sabe? Tipo, Decepticons Attack, que é muito maneiro quando o Soundwave fala isso, cara. E, pô, você percebe que eles têm uma ameaça, ainda mais quando eles cercam o Optimus Prime ali naquela cena lá icônica de Cybertron. Sinceramente, tá perfeito, mas infelizmente a gente não viu tanto deles, então eu não consigo falar se eles são realmente muito bons, sabe? Mas eu acho que aqui, eles estando aqui, tá de bom tamanho, tá? O Megatron de Dark of the Moon, cara, é o seguinte, pra mim,
o visual do Megatron de Dark of the Moon é um dos melhores da franquia Transformers, tá? Eu gosto desse visual do Megatron mais velho, do Megatron mais, sei lá, parece que ele tá exausto já, sabe? Tipo, sei lá, é um visual bem diferente do que nós já vimos desse personagem. Mas, como Megatron em si, eu acho ele um pouco covarde, tá? Porque ele aparece lá no final da cena de Dark of the Moon, ele segue tudo que o Sentinel Prime fala, e aí precisou uma humana chegar nele e falar, cara, pô, vai lá, você é o líder dos Decepticons, vai fazer com que alguém mande em você. E ele toma um sermão do ser humano, velho. Então, sinceramente, eu acho ele como vilão em Dark of the Moon, cara. Olha, eu só não coloco ele como horrível, porque ele tem uma cena bem legal dele tacando, olha, destruindo tudo ali no Sentinel Prime. Ele dá uma surra no Sentinel Prime, na verdade. Mas, como ameaça, vilão em si, não dá pra deixar ele muito na frente, não, tá? Mas é aquela coisa, cadê aquela personagem? Cadê ela? Ah tá, ela tá aqui, horrível, tá? Mas enfim, eu vou colocar ele aqui um pouquinho na frente, só pra não desmerecer tanto assim o personagem. O Mohawk é aquela coisa, ele tem personalidade? Ele tem. Ele é um personagem legal? Eu não acho ele um personagem legal, sabe? Eu acho que ele é uma versão muito bobona de um Decepticon, sabe? Às vezes nem parece que ele é um Decepticon. Então, sinceramente, mesmo que ele tenha uma personalidade bacana, eu não gostei do personagem, então vou colocar ele como horrível, tá, pessoas? Agora vamos entrar em Transformers Rise of the Beasts. E, sinceramente, pessoas, assim, tá? O Scourge, ele tinha um potencial tão grande, gente. Ele tem um potencial tão grande, gente. Tipo assim, a história dele fica meio que é teoria de fã, sabe? Tipo, o passado dele, os fãs criam o passado dele, sabe? Tipo, não foi o filme que teve que chegar e falar. Mas é muito bacana o fato dele juntar as insígnias, querer montar assim no seu corpo, meio que o seu corpo ser uma sala de troféu, sabe? Tipo, todo vilão, todo o Transformer que ele encontra e mata, ele pega a sua insígnia e coloca no seu braço, enfim, tanto faz. E sinceramente eu acho isso um ponto tão interessante de você colocar num filme, mas você mostra isso apenas no começo do filme, mostra depois que ele mata o Bumblebee lá e etc. Mas sinceramente, cara, eu acho ele bom, mas eu queria que ele fosse o melhor, sabe? Eu tava com grandes expectativas ao personagem, pelo que tava aparecendo nos trailers, cara, ele tinha tanto potencial, sabe? Mas infelizmente, acho que tá de bom tamanho pro personagem Scourge. Eu vou colocar ele até aqui do lado do Megatron, mas eu não acho ele o melhor vilão de Transformers, com certeza não, tá? Ele é bem ok, mas eu não vou também colocar ele como ok, tá? Eu acho que ele é um bom vilão. Ele demonstra ameaça ao Optimus, ele demonstra ameaça ali aos Autobots. Você sente que o Scourge, ele é um personagem amedrontador e imponente, mas não é tudo isso não, tá? A Nightbird eu vou colocar como ok, tá? É uma personagem que teve pouca participação. É outra personagem que tinha tanto potencial com essa questão dela ser uma ninja, né? Dela ter essas lâminas, essas katanas, na verdade. Dela ter essas asas. Poderia ter cenas maravilhosas com ela. Mas eu acho que a personagem ela é muito jogada de escanteio. Ela é uma personagem que quando aparece ela é bem legal. Mas sinceramente, como imponência mesmo, eu não acho ela tão imponente assim, tá? Então eu coloquei ela como ok. Da mesma forma que eu vou colocar o personagem Battle Trap como ok também do lado dela, tá? O Battle Trap é outro personagem que eu acho que todo o potencial dele eles mostraram no filme, né? Que é essa questão da bola de demolição, que eles utilizaram bastante no filme. As armas dele, eles utilizaram bastante no filme. O personagem, ele tem falas ali, mas eu acho que mesmo assim, com tudo que aparece ali no filme, ele não parece ser uma ameaça tão grande. Tanto que chega no final e ele toma um pau ali pros dois Optimus Prime, né? Os Primes, na verdade. Então, tá aqui. Eu acho que tá de bom tamanho deixar os dois um do lado do outro, tá? O Rampage, sinceramente, é ok, tá? Não acho ele horrível, porque a cena dele com o Bumblebee é bem legal. E essa questão dele capturar o pai e a mãe do Sam também é muito legal, né? Então, vou deixar ele aqui. O Soundwave de Revenge of the Fallen, não sei se vocês vão concordar comigo, tá? Mas eu acho uma das melhores encarnações do personagem. Cara, até mesmo como franquia no geral, tá? Por quê? Por que você me pergunta isso? Porque, cara, é incrível a pessoa que teve o pensamento de colocar o Soundwave como um satélite, velho.
Porque o Soundwave, ele é isso. Ele é aquele personagem que calcula tudo, ele pensa antes de agir, mas ao mesmo tempo, ele tá sempre de olho em tudo, ele tá sempre infiltrado nas coisas. E a melhor forma de você colocar um Soundwave nos filmes de Transformers é ele sendo um satélite, ou ele estando dentro sei lá, de alguma fonte da internet que ele consiga estar sempre ligado a tudo que é coisa, sabe? Nem que seja por uma webcam, nem que seja por, sei lá, pela televisão, por qualquer aparelho eletrônico que seja. Então, um satélite é a melhor opção que eles poderiam ter feito pro Soundwave no filme Revenge of the Fallen. O Scorponok do filme de 2007, sinceramente, cara, eu gosto dele, tá? Eu gosto dele, não vou colocar ele como bom, mas como supriu minhas expectativas, né, por ser um personagem que normalmente, né, ele não teve grandes participações. Tudo bem que em G1 ele é um Titan Class lá, né, praticamente. Depois em Beast Wars ele vira aquele personagem que também tem bastante personalidade. Mas aqui no filme de 2007, cara, eu acho que ele ficou bom. Tem uma cena muito maneira dele contra os militares. E como ele é um Decepticon aparentemente pequeno, né, eu acho que ele cumpre muito bem o seu papel, junto com o Frenzy, tá? O Stinger pra mim é horrível, tá? Eu acho horrível. Porque, cara, se você for parar pra analisar, olha que bizarro como é isso, tá? O Stinger, ele foi designado pra ser um design completamente inspirado no Bumblebee. E beleza, tá certo isso. Mas, cara, esse design do Stinger, ele aparece primeiro antes do Bumblebee virar o Camaro que depois ele se torna, né, no filme, o Camaro novo. E aí sim ele tem um visual idêntico ao Bumblebee. Então, cara, no começo, ele tem zero semelhanças ao Bumblebee. Você olha esse personagem assim e olha os Bumblebees que vieram antes dele, né, o Bumblebee de Dark of the Moon, o Bumblebee de 2009, o Bumblebee de 2007, você não vê nenhuma semelhança. Talvez apenas o capacete, sabe? O restante inteiro do corpo não é nada parecido com o personagem do Bumblebee. E aí só depois que o Bumblebee vê o Stinger e vê, tipo, nossa, como assim ele é inspirado em mim, no meu design? Como assim? Nada a ver. Aí depois ele se torna um Camaro novo, né? Eles de novo mudam o Camaro do Bumblebee, né? E ali sim ele se parece muito com a versão do Stinger. Então, sinceramente, eu acho um personagem, além de sem nexo, um personagem que talvez, sei lá, não tinha nem por que, né, ter essa importância por se tratar deles querem botar como rivais, né, o Bumblebee e o Stinger, e sinceramente é uma porcaria, tá? O Fallen, gente, nossa, aí a gente tá entrando num ponto muito delicado, porque a última vez que eu falei do Fallen aqui em tier list, o pessoal ficou bem chateado e brabo comigo, né, por conta que eu falei que o Fallen é forte, eu não sei o que, e sinceramente, gente, o Fallen, de questão de força aqui, eu acho que ele perde talvez apenas pro Unicron, tá, sinceramente, mas no filme Revenge of the Fallen é aquela coisa do Scourge, sabe? Dele ter um potencial tão gigante e você apresentar esse personagem como algo tão vazio, sabe? É um personagem que ele precisava ir pro campo de batalha com a morte de um Prime. E aí beleza, o Prime morre, porque o único que pode matar o Fallen é um Prime. E aí quando o Fallen ele se ergue, cara, você pensa que o Fallen ele vai botar medo em geral. E não. O personagem serve ali de fazer aqueles efeitos, né? De pegar as peças e jogar pra cima e os caramba 4. Mas depois o Prime, né? Com a sua forma Jet Power Optimus Prime, né? Que é quando ele se une com o Jetfire. Tudo bem que ele tá bem mais overpower do que um Prime normal. Ele vai lá e arregaça o Fallen. E aí torna o personagem muito superficial. Nossa senhora, não sei falar essa palavra. Se torna um personagem muito sem nada, sabe? Sem sal. Então, sinceramente, eu vou colocar ele como ok, tá? Não vou colocar ele horrível, não acho ele um péssimo vilão, mas ele tinha um potencial tão grande e foi tão desperdiçado no filme de Transformers Revenge of the Fallen, tá? O Onslaught, horrível, tá? Sinceramente, é um personagem que também tinha um potencial grande, né? Ele tem o mesmo... Eles pegaram o design do personagem Long Haul, né? De Revenge of the Fallen e melhoraram aquele design, porque, sinceramente, eu acho muito legal o design desse Long Haul aqui, do Onslaught, quer dizer. Mas, cara, como o personagem em si, ele só serve pra uma cena legal lá do Crosshairs, se eu não me engano é o Crosshairs e o Drift, né, que eles em equipe destroem, acabam com a vida desse personagem, tá? A Quintessa, pra mim, tá, é a pior vilã
que eu já vi dos 4 vilões apresentados aqui dos filmes de Transformers, né? Que é o Sentinel Prime, Megatron, Fallen, sabe? Eu acho que até que é pior que o próprio Galvatron, tá? Talvez. Então, sinceramente, ela é horrível no meu ponto de vista, tá? É uma vilã que realmente não impõe medo algum. Ela parece ser, tipo, você tem aquela questão dela ser a criadora dos Transformers, que eles são os criadores, na verdade, que eles, né, são meio que como se fosse a mãe deles. E no final, cara, é horrível o desfecho dela, tá? E, gente, nós estamos... cara, ficou por último o Lockdown, mas assim, cara, ele poderia tranquilamente estar aqui, tá? Porque eu acho esses dois os melhores vilões de Transformers no momento, tá? Sinceramente, eu acho que esse top aqui, esse top 3, né? Sentinel Prime, Lockdown e Megatron é perfeito. Pra mim, é o meu top 3 vilões de Transformers, tá? Mas, como só pode um aqui em cima, né? É o melhor. Eu vou colocar o Lockdown aqui em bom, tá? Mas, cara, indiretamente ele tá aqui, tá? Ele tá aqui, atrás do Sentinel Prime, lembrando. Não acho o Lockdown melhor que o Sentinel Prime. Mas o Lockdown, cara, ele é muito imponente, velho. Ele é o menor... Não, minto, porque a Quintessa é a menor vilã, tá? Considerando que a Quintessa tem quase o tamanho ali de um humano, ela é considerada a menor vilã entre todos os vilões apresentados aqui, né? Mas o Lockdown, ele é menor do que o Sentinel, ele é menor do que o Megatron, ele é menor do que o Fallen, né? O Fallen é gigantesco, na verdade. Ele é menor do que o Galvatron, mas, cara, mesmo sendo pequenininho, né? Do tamanho, talvez, do Bumblebee ali, pra se transformar numa Lamborghini, eu acho ele absurdamente amedrontador. E eu acho que isso que o torna tão badass, sabe? Então, gente, foi essa a minha lista. Tá aqui ela por completo. Lembrando, a tier list vai estar na descrição pra você que quer pegar ela aí e fazer o seu top aí, melhores e piores figuras dos vilões, né, dos filmes de Transformers. E é aquilo que eu falei, tá, pessoas? Não é por questão de força, é por questão de como esse vilão foi demonstrado no filme, né, se ele foi bom ou não, tá? Então é isso, muito obrigado a você que gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sino para não perder mais vídeos como esse. Até mais, falou galera, tchau!